galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em uma quarta-feira e hoje vai ser uma quarta-feira diferente. Não vai ser sobre síndromes e transtornos, apesar de que eu vou ainda trazer esse caso aqui no canal, mas eu decidi trazer para vocês esse livro. E o que é que vai acontecer? Eu não vou falar sobre todo esse livro porque ele tem muita informação. É um livro maravilhoso, Sem Consciência é o nome dele. E então eu decidi trazer um vídeo por capítulo. Se caso vocês gostarem desse tipo de conteúdo, vocês deixam aqui embaixo. Se vocês quiserem ver mais capítulos ao mesmo tempo no mesmo vídeo, me falem também, porque é uma ideia nova aqui que eu tô testando. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem o conteúdo desse livro assim como eu aproveitei. Porque esse livro não é apenas para pessoas que são profissionais da área. Esse livro também ele é voltado para pessoas comuns, para que possam entender as características de psicopatas e para que alguns mitos também venham ser desmistificados. E esse vídeo também vai contar com participação especial, todos os vídeos, na verdade, que eu vou comentar aqui sobre livros, que é do Alexandre. Dá um oi aí pra galera, Alexandre. Salve! Então a gente vai comentar, eu vou falar, ele também vai falar, pra gente discorrer sobre esse livro aqui de uma melhor forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo elas também nos próximos vídeos. Mas antes de começar a falar, eu só quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta também. Aqui eu trago casos criminais, síndromes, transtornos e agora eu pretendo trazer livros da área para vocês também. E é isso, gente, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então bora parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Eu vou ler aqui para vocês uma parte do livro que eu acho bem interessante trazer essa parte completa para vocês, porque ela é muito bem escrita. Eu acho que só as minhas palavras não seria tão suficiente como elas. Ela tá logo ali no comecinho do livro e aquelas frases assim para iniciar o capítulo. Ela diz basicamente assim: pessoas boas raramente desconfiam, nem imaginam que os outros possam fazer aquilo que elas próprias não fariam. Geralmente conclui que a solução menos dramática é a melhor e deixam a questão de lado. Portanto, pessoas normais tendem a visualizar o psicopata como alguém tão monstruoso na aparência quanto na mente. Isso está muito longe de corresponder à verdade. Esses monstros da vida real geralmente parecem mais normais do que seus irmãos e irmãs e comportam-se do mesmo modo. São capazes de apresentar um quadro da virtude mais convincente do que a própria virtude. Ele tem mais um pouquinho nessa frase, mas eu acho que já até aqui é o suficiente. Então é basicamente para tirar esse mito que o psicopata é aquele monstro, sabe? Aquele cara tem uma cara de mal que tá na van ali chamando as criancinhas para praticar maldade. Ele talvez possa ser alguém tão normal quanto o seu irmão que está do seu lado, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, o seu marido e até, sei lá, seu filho. Padeiro da padaria. Até o padeiro da padaria que você tem lá comprar pão. Então o primeiro capítulo ele vai contar a experiência dele quando ele saiu da faculdade, que ele já vai trabalhar em uma delegacia. E nessa delegacia ele conhece uma pessoa que não é o nome realmente, apesar de ele falar sobre casos reais, ele não menciona os nomes para proteger a identidade, então ele muda os nomes ali. E essa pessoa ele vai chamar no livro de Way. O agente era um presidiário e ele foi o primeiro paciente do Robert, que é o autor desse livro, e ele vai mencionar que algumas situações começam a acontecer ali que são um tanto quanto estranhas e que ele no começo da sua profissão ainda não tinha um entendimento tão amplo e acabava caindo nas manipulações desta pessoa. Então no primeiro dia de trabalho dele já não foi um trabalho ali tão fácil, porque o Way foi a primeira pessoa, como eu falei, ele chegou lá aparentemente tranquilo, né, mas não tão tranquilo como, porque quando os dois foram deixados sozinhos na sala, pegou uma faca e colocou no pescoço desse psicólogo. E o Albert, ele tinha algumas opções ali para fazer, porque na sala em que ele estava tinha um botão que ele apertava, obviamente, porque como é um presidiário, é uma situação de risco, tinha um botão que ele apertava e que automaticamente viria ajuda possivelmente. Ou então ele poderia simplesmente deixar o Way fazer o que ele estivesse fazendo, quer seja seguro ou não. O presidiário não estava com algemas e tal, como que ele conseguiu fazer tudo isso? Exatamente, aqui no livro ele não conta detalhadamente sobre isso, ele tá vestindo tal roupa, ele tava com tal algema. O que dá a entender é que eu nunca trabalhei em presídio também. O que dá a entender é que quando um presidiário vai ao psicólogo, ele é um paciente.
ele não é um presidiário. Porque se fosse algo que ele estaria acorrentado ali com algemas e tivesse policiais do lado, talvez esse paciente ele não teria tanta, talvez não, com certeza, ele não se sentiria tão à vontade. Ou se ele tivesse com algemas, ele tava só na mão, assim, não tava preso na mesa, sabe? Porque ele conseguiu sacar uma faca e colocar no pescoço do psicólogo. Respondida a pergunta? Sim. Então foi isso que aconteceu. E o que foi que o Robert fez? Se fosse você, Alexandre, o que é que você faria? Você apertava o botão ou deixava o cara aparentemente te matar? Apertava o botão e saia fora, né? Eu acredito. Ainda mais que o cara é louco. O cara era totalmente louco e, tipo, acontece muito mais coisa, não é só isso. E, aparentemente, o que todas as pessoas fariam, talvez o que eu até faria quando você vai ler o livro, é apertar o botão. Mas, naquele momento, o Robert, ele não teve essa posição, ele não apertou, porque ele queria ganhar a confiança do Way. Ele entendeu que, naquele momento, o Way estava fazendo só um teste com ele, para verificar se ele ia ser um psicólogo bonzinho que estaria ao lado dos pacientes, ou queria ser aquele psicólogo mau, entre aspas, que só estava ali para ganhar dinheiro e que não queria ajudar os pacientes de fato. E quando ele não apertou o botão, o Way retirou a faca, não matou ele, porque ele escreveu o livro depois, né, então não matou ele. Ele não entrou no papel de ser uma vítima pro louco, no caso, né? Exatamente, ele estava com medo, claramente, mas ele não demonstrou isso a primeiro momento. E o Way, ele soltou a faca e ele falou que ele não tinha intenção de matá-lo, que ele estava apenas realizando o teste, assim como o Robert falou. Mas é uma questão muito complicada, porque como que a gente vai ter certeza do que um paciente que talvez não seja tão são mentalmente ali, principalmente em um presídio, onde são pessoas que costumavam cometer crimes, saber qual é a posição dele. Mas naquele momento, graças a Deus, o Robert sobreviveu e o Way não o matou. Mas ali começou uma questão muito interessante, que talvez fosse a decisão correta que o Robert tomou e talvez não. Porque o que começou a acontecer, naquela situação em que o Way estava com a faca, aquilo era algo contra as regras do presídio. Então o psicólogo, como um funcionário do presídio, ele deveria reportar às autoridades do presídio para que algo fosse feito. Mas o Robert, ele não queria perder a confiança dos pacientes em seu X9, o dedo duro, então ele não comentou. Então quando eu li o livro e eu li essa parte, eu realmente pensei, nossa, ele realmente é muito inteligente, está tomando uma decisão certa para ele conseguir a confiança dos pacientes. Mas é um caminho com limite muito estreito que tem uma sabedoria imensa, um estudo imenso para poder trilhar. Porque a partir disso, o Way entendeu o quê? O psicólogo está nas minhas mãos. E ele contou com a sorte também, né? Porque ele poderia pegar essa faca e matar todos os pacientes e de qualquer forma ele perderia os outros pacientes dele e continuaria só com ele. Mas naquele momento só tava o Way e ele na sala, então não tinha como ele matar todo mundo. Só teria como matar o Way. Quer dizer, só teria como matar o Robert. Mas depois da consulta, vamos dizer, ele poderia matar os outros pacientes do psicólogo, no caso. Exatamente. Ele poderia, sei lá, ter uma briga, matar a galera. Apesar de que ele tava com a faca, provavelmente era algo que tava no presídio, né? Não era, talvez não fosse só ele que tivesse esse instrumento. Mas enfim, ele realmente contou com a sorte mesmo. Porque contou com a sorte até a própria vida dele. E o que aconteceu, isso que eu falei pra vocês, o Way entendeu que ele estava nas mãos dele, que ele podia facilmente o manipular, e foi isso que o Way começou a fazer. Então, ao todo, o Robert ficou 8 meses na prisão, trabalhando lá, obviamente, não preso. E ele falou que o Way conseguiu fazer da vida dele um inferno nesses 8 meses. Então, o Way começou com essas tentativas de manipulá-lo e manipulava ele muito. Em primeiro momento, o que foi que o Way fez? Ele convenceu o doutor que ele tinha um talento para trabalhar na cozinha. Ele queria trabalhar na cozinha, ele falou que ele queria mostrar mais de si e que ele amava cozinhar, então ele achava que ele deveria estar naquele ambiente, tal e tal. Enfim, convenceu ele como se ele fosse se reabilitar e talvez até quando saísse da prisão ele conseguisse um trabalho na área, e fez toda aquela manipulação ali. O que foi que o Robert fez? Ele recomendou para o Way trabalhar na cozinha. O Robert tá comendo na mão do Way aí, né? Tá fazendo tudo que ele quer. Exatamente, e é uma coisa que eu não julgo porque ele era o primeiro contato dele. Ele saiu da faculdade, ele foi pro presídio trabalhar. Então ele não tinha uma vasta experiência, né, com aquela área. Eu acredito que você precisa ter uma experiência para lidar com essas situações de uma forma melhor. Mas o Robert, ele esqueceu que na cozinha era um lugar
onde ficavam alimentos que poderiam ser facilmente manipulados para produzir álcool. Lá tinha açúcar, tinha batata, tinha frutas que poderiam ser destiladas e fazer álcool. E o que foi que o Wei fez? Adivinha? Que alguém adivinha o que foi que o Wei fez enquanto estava na cozinha? Fez álcool e vendeu pros outros presidiários. Ele fez tipo um laboratório ali bem embaixo da mesa onde ficava o carcereiro, bem no piso. Então, e esse laboratório de fazer álcool acabou explodindo. E pouco tempo depois descobriram que quem fez isso foi o Wei. E quando ele fez isso, ele ficou na solitária por algum período de tempo. Matou alguém na explosão? Não que o livro relate. Então eu acredito que não, porque é algo bem marcante. Então, se tivesse matado, acho que ele teria mencionado. E depois disso, como se já não fosse o suficiente todas essas citações e manipulações, o Wei conseguiu manipular o Robert novamente. Agora, ele tinha um talento nato para trabalhar na mecânica. Ele queria ir para a oficina de mecânica, onde ele lidava ali com os automóveis. E o que foi que o Dr. Robert fez? Tá comendo na mão do Wei, então ele cedeu de novo, né? Ele indicou para que o Wei trabalhasse, realmente, o Wei foi trabalhar lá. E uma situação que, graças a Deus, o Robert ele não cedeu ao Wei, que quando ele estava próximo a sair, que ele iria fazer um doutorado, o Wei pediu para que ele conversasse com o pai do Robert, o pai dele, que ele trabalhava em construção civil, para que desse um emprego na condicional do Wei. Olha o grau que a pessoa chega. E o Robert não aceitou. Graças a Deus, o Robert não aceitou. E o Wei parece que ficou com raiva. Então, ali depois, naquele momento, o Robert ele pegou um carro que mandou para a oficina. Não vou explicar esse detalhe que é muita coisa, mas ele mandou para a oficina. E a oficina, quem trabalhava lá? O Wei. E aí o que foi que o Wei fez? Estragou o carro. A princípio estava bom o carro, mas quando eles foram andar, o carro começou a dar vários problemas, parou na estrada e foi descoberto que tinha várias mangueiras cortadas. O freio do carro foi cortado também, então teve um momento em que ele quase sofreu um acidente, que ele estava em uma descida e o freio não funcionava, mas graças a Deus eles conseguiram fazer com que o carro virasse assim para o lado e estacionasse. E foi quando descobriram que o carro estava todo com essas armadilhas para que parasse de funcionar. Não, mas o Albert é muito louco, então ele deixou o psicopata mexer no carro dele. É porque nessa oficina trabalhavam diversos presidiários. Então, tipo, ele não mandou especificamente pro Wei tratar do carro, mas foi o Wei que possivelmente ele... Não tenho certeza, né? Mas que possivelmente foi ele quem fez isso. E outra coisa é que mandar os carros de quem trabalhava no presídio para a oficina era algo que saía de forma gratuita para ele. Então, era um gasto a menos que ele teria. E então, quando ele fez doutorado, ele foi trabalhar em uma universidade que ficava próxima ao presídio. E quando ele foi trabalhar lá, adivinha quem apareceu? O Wei apareceu lá. E ele... basicamente falou que ele era colega do Robert na prisão, que os dois trabalhavam junto. Sempre quando tinham casos mais difíceis, o Wei estava lá para ajudá-lo. Então ele queria trabalhar lá na universidade, estava usando o nome do Robert. E claramente o Robert falou que não, que era mentira. E naquele momento ele foi tentando fazer essas coisas, mas quando ele era pego na mentira, uma coisa que o Robert assim ficava pensando muito é que ele não mudava a feição. Ele não ficava... ai meu Deus, agora eu fui pego na mentira, o que é que eu faço na vida? Tipo, o semblante dele ficava imperturbável, parecia algo que ele fez, beleza. Tô mentindo aqui pra todo mundo, tô manipulando geral, fui pego nisso, mas não tô nem aí, sabe? Então, era uma coisa que normalmente pessoas normais, quando mentem e são pegas na mentira, elas tendem a... meu Deus, o que eu faço agora, né? E o Wei não, ele ficava, tipo, imperturbável. Então, gente, nesse mesmo capítulo vai contar de 2 outros casos que são de uma forma mais curta, que são discorridas sobre eles, mas que eu acho bem interessante citar pra vocês. Depois do Wei, fala sobre a Elsa e o Dan, que eram um casal, que eles se conheceram. A Elsa tinha vivido muito tempo sozinha, e ela estava muito feliz sozinha, porém, quando ela encontrou o Dan, foi tipo... sabe aquele romance de filme maravilhoso, era divertido, era engraçado, era leve, eles conversavam, eles riam, parecia ser muito bom. E com pouco tempo depois o Dan foi morar com ela, sem ela ao menos perceber que tudo aquilo estava acontecendo, aquele relacionamento estava andando de uma forma muito rápida, mas mesmo assim ela gostou muito que o Dan foi morar com ela. Uma companhia depois de tanto tempo sozinha, ela pensou que seria algo bom. Mas como esse livro não fala sobre histórias belas de amor, e sim sobre psicopatas, com o decorrer do tempo, a Elsa ela foi percebendo algumas situações muito estranhas no Dan. Primeiramente, ele sumia.
ele sumia durante dias. E a primeira vez que ele fez isso, ele passou 3 dias sumido. A Elsa ficou, tipo, muito preocupada com ele, sabe? Porque não de preocupação, eu acho que ele tá com outra, e sim de, meu Deus, será que ele sofreu um acidente? Porque a Elsa, ela não era uma pessoa ciumenta e possessiva. Mas depois de 3 dias, o Dan apareceu lá e ele tava com um cheiro de bebida barata, tava com um cheiro de perfume barato, cita também. E parecia que ele realmente não tinha sofrido nenhum acidente, claramente. E que ele estava com um amante, possivelmente. E naquele momento, ela sentiu algo que ela nunca havia sentido na vida dela. Uma coisa, assim, muito ruim crescendo dentro dela, uma angústia. E que ela pensou, eu tô sentindo ciúmes porque claramente é o seu companheiro, você imagina que ele está com outro, e aquele sentimento de ciúme começou a perturbá-la. E quando ela foi questionada, o Dan ficou com raiva dela, sabe? Ele falou que pra onde ele ia não era da conta dela e que, enfim, ela estava fazendo aquele monte de pergunta pra ele. E que ele não iria responder de jeito nenhum porque ela não precisava saber onde ele estava. E depois ele, com um jeito amável, nessa mesma situação de briga, ele abraçou e falou pra ela que o ciúme é como resfriado e que logo iria passar, que o ciúme era uma besteira e tal. E basicamente você vê nessa situação que ele está invertendo o quadro. É ela que tem ciúme, então é ela que é a louca do relacionamento. Eu só saí. Então talvez a vítima naquela situação, ela se coloque nesse lugar, sabe? Então é eu que estou sendo ciumenta. Apesar de que a gente contando assim, a gente vendo de fora, não é o Dan que está errado de sumir ali por 3 dias e voltar com aquele jeito todo estranho. Mas ela ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, porque ela nunca tinha passado por aquilo. E teve outra noite que ela perguntou pra ele se ele não queria ir até a esquina pra comprar um sorvete pra ela. E ele simplesmente olhou pra ela com um olhar furioso, sabe? Tipo, e falou assim, você está sempre querendo alguma coisa, não é? E, gente, ela só pediu sorvete. Não era como se ela estivesse pedindo o tempo inteiro pra ele diversas coisas. E ele ainda falou pra ela, eu aposto que quando a pequenininha Elsa queria alguma coisa, logo alguém ia querer buscar pra ela e dar o que ela queria. E ela simplesmente pensou, como assim? Eu não sou assim, sabe? Ela não era aquela pessoa que ficava birrenta, que queria tudo, mas sempre o Dan, ele tinha essa situação de inverter a situação e colocar pra ela de pequenas coisas que ela não tinha um defeito naquele quesito, mas ele colocava com que ela tivesse. Então, mas naquele momento ela percebeu que a situação em que ela estava não era boa e ela foi embora e nunca mais voltou. Então, uma coisa muito boa é que ela conseguiu descobrir isso cedo e sair, porque quando o relacionamento começa assim, com essas pequenas coisas, elas vão aumentando até virar uma bola de neve, e que é muito difícil a vítima sair dessas situações. Mas o Danny, ele era um psicopata ou ele só tinha algum problema psicológico? Assim, no livro ele não declara exatamente que esse personagem é um psicopata, mas como o livro fala sobre isso, dá a entender que sim, que o Dan era, porque o objetivo do livro é falar sobre psicopatas. Uma coisa que também ele poderia ser algum narcisista, por exemplo, mas que ele realmente tinha tendências, porque psicopata não é só aquela pessoa que bate, que mata, que, enfim, ele pode ser aquela pessoa que sente também um prazer em fazer a outra pessoa sofrer psicologicamente. Pode ser uma pessoa que manipula as outras pessoas e de uma forma muito sutil, que não está contra a lei, sabe? Tipo, ele não é necessariamente uma pessoa que faz algo contra a lei. Ele pode estar dentro da lei e fazendo mal às outras pessoas. Agora tem um caso que eu acho muito interessante, que ele começa a falar sobre 2 irmãs gêmeas, que é a Ariel e a Alice, e que as duas cresceram ali no mesmo lar, com o mesmo amor dos pais. Mas a Alice, ela tinha um comportamento muito diferente da Ariel. Ela era uma pessoa que desde quando ela era criança, ela era mal-humorada, ela era birrenta, ela tinha péssimos hábitos de comportamento, e a Ariel, por outro lado, não. Ela era uma criança mais calma. Com o decorrer do que foi crescendo também, ela se mostrou ser uma pessoa bem diferente da Ariel. As duas foram crescendo, e a Alice, ela também teve envolvimento com o mundo das drogas. Inclusive, ela fazia qualquer coisa para sustentar o vício dela, como até roubar, e ela saiu até da casa dos pais dela, e ela já foi presa diversas vezes. Os pais dela sempre pagavam a fiança para ela, porque uma coisa eles tinham na cabeça, que eles jamais deixariam uma filha deles passar um dia sequer na prisão. E a Alice, a princípio, parecia que ela
realmente não tinha conserto, entre aspas, que ela sempre demonstrava esses comportamentos mais antissociais. E a Ariel não, ela parecia ser bem diferente da irmã, ela até se formou na faculdade, ela era uma pessoa bem tranquila, que corria atrás também da sua carreira, dos seus estudos, e ela se esforçava muito por ela e era uma boa filha também para os seus pais. Aí uma questão bem interessante que eu quase esqueci de citar é que a mãe notava que desde criança a Alice tinha comportamentos estranhos, como eu falei. Inclusive, é uma coisa que pode ser polêmica aqui, o que eu vou falar, mas é o que está escrito no livro, que ela notava que a Alice, mesmo pequena, ela demonstrava ter interesse nos homens, ela demonstrava se exibir quando estava perto de alguém. E a mãe, ela se sentia muito culpada por pensar aquilo, porque imagina, sua filha é uma criança, você pensa aquilo dela, a mãe se sentia culpada, mas ela não conseguia deixar de observar. Um dia, a mãe também deu um gatinho para elas, quando elas eram pequenas, e o gatinho simplesmente amanheceu estrangulado. Foi a Alice. E foi a Alice. E a mãe, ela via todas aquelas situações que era muito errada, mas ela simplesmente não conseguia aceitar que a filha dela poderia estar tendo algum problema ali, como um psicopata. Imagina você pensar, sua filha, uma criança, um psicopata. Jamais uma pessoa pensaria aquilo. E ela se sentia culpada por também trazer essas indagações da mente dela e de observar esses comportamentos da Alice e pensar que ela realmente fazia aquelas coisas por pura maldade. E o livro vai discorrendo, e quando as duas completam 30 anos de idade e as duas já não moram mais com os pais sentam na mesa e simplesmente se perguntam: ela é louca ou ela simplesmente é má? E esse ponto do livro, ele me pegou bastante, porque é muito comum a gente associar psicopatas a pessoas que estão fora da nossa vista. E também é muito comum a gente associar psicopatas pessoas que estão em um relacionamento ali abusivo, um homem que está praticando coisas ruins contra uma mulher. Então a gente sempre pensa sobre esse assunto, mas e quando o problema é no seu filho, na sua filha? Esse fato é bem mais perturbador de pensar. Então simplesmente os pais pensavam: meu Deus, ela é louca mesmo porque ela faz todas essas coisas e simplesmente não se importa com as consequências daquilo que ela faz, ou ela faz isso tendo consciência do que ela está fazendo e ela faz isso por pura maldade. Enfim, é um ponto interessante se pensar, porque imagina você gerar na sua barriga uma criança, você ser um pai que acompanha o crescimento da sua filha, ver que ela tem comportamentos problemáticos. Imagina que é coisa de criança, quando crescer vai passar, e quando cresce não passa. E ela sabe que nesse caso o problema não é a criação, já que a outra provavelmente teve a mesma criação. Exatamente, esse é um ponto muito bom, porque no livro menciona que os pais, eles começam a se sentir culpados pela criação. Talvez eu dei mais atenção a outra do que essa, então eles perguntaram: será que eu fiz alguma coisa de errado? E apesar de pais cometerem erros, por mais certo que eles façam, eles cometem erros e é normal, mas eles sempre pensaram que eles não cometeram erro suficiente ao ponto que traumatizasse a Alice para que ela fizesse todas as coisas que ela fazia. Porque inclusive eles até compararam com o exemplo de que existem pessoas que têm uma infância triste, uma infância trágica, mas que não têm esses mesmos comportamentos. Então não é a infância trágica que necessariamente vai fazer com que as outras pessoas sejam más, sejam psicopatas, por exemplo. Então, gente, é isso. Esse foi o capítulo de hoje. No próximo eu vou trazer sobre o capítulo 2, que vai explicar também sobre essa frase que os pais da Alice e da Ariel falam: ele é louco ou má. Ele vai comentar um pouco mais. Se vocês quiserem mais capítulos por vídeo, que eu imaginei trazer um para não ficar um vídeo tão longo, tão assim pesado, porque são muitas informações que o autor traz. Deixa aqui também embaixo se você tem alguma dica, se você conhece algum livro que é bem legal. Também deixa aqui, quem sabe eu trago também um quadro só sobre esse livro. E é isso, eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.